O nascimento virginal de Jesus. Temos continuidade hoje a cadeira de Cristologia, falando sobre o nascimento virginal de Cristo. E por que é importante nós conversarmos sobre isso? Primeiro, é algo atacado pelos teólogos liberais modernistas. Eles que têm uma perspectiva de mundo fechado, onde não há sobrenaturalidade, eles não podem aceitar que um bebê nasça de uma mulher sem que haja uma relação sexual anterior. Então, esses teólogos liberais e céticos e ateus, atacam o cristianismo como algo falso, porque afirmam que Jesus nasceu de uma virgem, o que seria impossível aos olhos humanos. Segundo motivo, relação e fundamento de importantes doutrinas. Exemplo, a dupla natureza de Cristo. Como nós vimos nas aulas passadas, Jesus é 100% Deus e 100% homem. A sua humanidade, ela está ligada totalmente ao seu nascimento de uma mulher humana, herdando assim a sua natureza, mas também a sua divindade está ligada à sua paternidade divina. Então, Jesus não é filho de José, é filho de Deus, e por isso ele compartilha da natureza divina eterna, ao mesmo tempo que ele compartilha da natureza humana de Maria. Então, veja como é importante Jesus ter nascido tanto de uma mulher quanto do Pai divino. Terceiro, grande questão com a doutrina católica da perpétua virgindade de Maria. Você que foi católico, a maioria de nós aqui, nascemos num lar católico, de pais ou avós ou bisavós católicos, porque nosso país é de uma matriz católica portuguesa. Você aprendeu que Maria foi perpetuamente virgem. Será? A gente vê nas Escrituras que, de fato, Jesus nasceu de uma Virgem Maria, de uma Maria virgem. Mas será que ela continuou virgem até o fim da vida? Vamos responder isso nessa aula. Então, vamos iniciar com as objeções ao nascimento virginal de Jesus. Objeções, ou seja, argumentos contrários ao nascimento virginal de Jesus. Então, primeira coisa que se argumenta contra esse nascimento é que há uma aparente ignorância quanto ao nascimento milagroso diante, por exemplo, dos parentes de Jesus. Então, vamos lá em Marcos 13, 21, diz que os parentes de Jesus ouviram dos milagres de Jesus, aqui é a ideia aqui do contexto, as suas palavras sobre a sua messianidade, e eles então saíram para prender Jesus, e os parentes dele, os próprios parentes dele, familiares de sangue, diziam que Jesus estava fora de si. E aí alguns céticos, ateus, teólogos liberais vão dizer, olha, está vendo? Não existia isso no nascimento virginal, porque se tivesse nascimento virginal, os parentes já saberiam que desde o início ele era divino. Então, se eles estão querendo prender Jesus, é porque eles não criam nisso, eles não tinham ouvido falar disso, eles não sabiam disso. Marcos 3,31 diz que a sua mãe e seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E aqui é a resposta para esse Marcos 3,21. Apesar de estar no mesmo capítulo, o relato não obrigatoriamente é seguido um do outro. Não quer dizer que esses parentes que estão aqui no Marcos 3,21, que queriam prender Jesus, eram sua mãe e seus irmãos. O texto não diz isso. O texto relata que em um momento os parentes de Jesus quiseram prender, em outro momento sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. Por que é importante esses dois textos aqui? Porque argumentam os céticos que, por estar no mesmo capítulo, na proximidade desse contexto, esses parentes de Jesus eram a sua mãe e seus irmãos. Então, nem Maria sabia dessa história de que Jesus nasceu virgem. Ou seja, provando de que Jesus tinha nascido de José e Maria numa relação sexual natural. Mas, repito, o fato de estar no mesmo capítulo não obrigatoriamente relaciona esse encontro da mãe e os irmãos de Jesus com ele com esse outro encontro dos seus parentes, o querendo prender. Esses parentes poderiam ser muito bem tios, primos de Jesus, que não conheciam o contexto em que Jesus nasceu pelo ventre de Maria e, por isso, então, não criam nele desde o início. Um outro argumento usado pelos céticos com respeito ao nascimento virginal de Cristo é o silêncio do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João e do maior autor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Vamos responder primeiro a questão do silêncio de Marcos. De fato, o Evangelho de Marcos não fala do nascimento virginal de Jesus. E aí você, que absurdo, né? Porque é uma biografia de Jesus, a primeira, a mais antiga, o primeiro evangelho é o de Marcos,
e ele não fala o nascimento de Jesus. E agora, né? Será que de fato isso existiu? Bom, tudo está ligado ao propósito do livro. O propósito do livro de Marcos é revelar acontecimentos públicos de Jesus para provar sua humilde messianidade salvadora. Então, o propósito de Marcos é um livro mais curto, menor, mais rápido, que foca na morte de Jesus, na sua humilhação. É tanto que metade do livro metade do livro narra toda a história da vida de Jesus, e a outra metade está focada na sua morte e ressurreição. Então isso mostra como a ênfase do livro não é tratar de todos os detalhes da vida de Jesus, mas focar no seu ministério público. Esse era o alvo de Marcos. Lembrando que qualquer tipo de biografia, você não tem como narrar todos os detalhes da vida de uma pessoa. Todo autor de uma biografia escolhe partes da vida de alguém e narra, certo? É assim que funciona qualquer biografia. Não é diferente da vida de Jesus. Não tinha como os evangelistas narrar 33 anos de vida, cada minuto que Jesus viveu. Não tinha livro no mundo que ia caber isso, certo? Então eles escolhem partes, claro, guiado pelo Espírito Santo, eles escolhem partes da vida de Jesus para narrar segundo um propósito específico para o livro. E o propósito de Marcos não era tratar desde o nascimento de Jesus, mas focar no seu ministério público, na sua humilhação e assim também depois exaltação, vencendo a morte. Marcos 6,3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então, Marcos vai trazer esse texto, que para alguns teólogos pode estar aqui apontando que Marcos implicitamente está dizendo que Jesus não era filho de quem? De José. Porque era muito incomum, naquele tempo, alguém ser chamado como filho da mãe. Todo filho descendia do pai. Então, se você ver lá a descendência de Jesus em Mateus capítulo 1, você vai ver que a ênfase está nos homens. Então, Isaac, filho de Abraão, né? Jacó, filho de Isaac. Então, você vai ver lá que a ênfase toda está nos pais, porque é eles que representavam a descendência. Então, é muito incomum um evangelista narrar que Jesus era filho de Maria. Estranho isso, porque o normal era dizer que Jesus era filho de José. Então, por que o evangelista não disse isso? Porque entendia, provavelmente, que Jesus não era filho de fato de José, só de Maria. Ele era filho de Deus com Maria e não de José. Seria talvez aí um argumento implícito do livro de Marcos sobre o nascimento virginal de Cristo. Vamos responder a questão do silêncio de João. Por que o grande evangelista João não narra o nascimento virginal de Jesus? Mais uma vez, igual a Marcos, o propósito do livro não é narrar toda a vida de Jesus desde a infância. O propósito do livro de João é teológico e não histórico. Então, o foco de João não é contar detalhes da vida de Jesus. A obra dele busca registrar sinais que comprovassem que Jesus era o Messias, o homem divino, o Filho de Deus, que dá a vida a todos aqueles que nele creem. João 20, 30 a 31, nós temos claramente ali o propósito do livro, quando ele diz que o livro foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse é o propósito de João ao escrever o seu evangelho. Ele escreve para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para isso, então, seleciona dados da sua eternidade e aí também dos seus milagres, sinais, para provar, desde lá no capítulo 2, né, no milagre lá em Caná da Galileia, lá a transformação da água em vinho no casamento. Então, veja que desde o início o evangelho de João está querendo trazer os sinais, as provas de que Jesus era o Messias. Ramon. Exatamente. Então, Ramon aqui falou sobre o final do livro de João, narrando João mesmo dizendo que não tinha como narrar todos os sinais que Jesus fez, todas as suas grandezas e palavras, porque não caberia nos livros. Então, João está mostrando claramente que ele fez uma escolha de algumas coisas que ele achou mais importante. Claro, nós cremos guiado pelo Espírito Santo, por isso que o livro de João é inspirado por Deus, porque foi guiado pelo Espírito Santo para que ele, de fato, selecionasse apenas esses relatos da história de Jesus que compõem a obra do livro de João.
E por último, o silêncio de Paulo, né? Mas Paulo, o maior autor do Novo Testamento, escreveu quase metade do Novo Testamento, e Paulo não cita uma vez, Vinícius, o nascimento de Jesus virginal. Então, provavelmente, esse nascimento nunca houve. Não, mais uma vez, qual é o propósito das cartas de Paulo? O propósito das cartas de Paulo é resolver problemas das igrejas. Lembra? Paulo era um pastor. Paulo é um pastor, e o pastor faz o quê? Resolve problema. O pastor lida com o problema das suas ovelhas, não é verdade? Então, Paulo está resolvendo os problemas das suas ovelhas, está lidando com questões, com dúvidas, trazendo aconselhamentos, trazendo direcionamentos para as igrejas que ele fundou. Então, Paulo está tratando de problemas. Adivinha, se ele nunca tratou sobre o nascimento virginal de Cristo, é porque isso nunca foi um problema para as igrejas. As igrejas nunca ficaram com problemas ou em dúvidas com respeito a esse nascimento virginal. Os irmãos provavelmente criam de forma clara sobre isso, e por isso que Paulo nunca tentou resolver nada desse problema teológico nas cartas, porque não havia esse problema nas igrejas. Então não foi algo relevante para Paulo tratar. Vamos ver então agora uma outra crítica que os céticos mostram, que são os paralelos em outras religiões. Então, alguns céticos vão estar afirmando que em outras religiões pagãs há nascimentos parecidos com o de Jesus. Há narrativas em outros heróis do Egito, heróis gregos, que se assemelham a essa narrativa do nascimento de Jesus. Então, se a narrativa de heróis egípcios é um mito, a narrativa de heróis gregos é um mito, também a narrativa de Jesus seria mais um mito. Então, por exemplo, na Grécia nós temos um famoso homem que nasceu de um famoso herói que nasceu de uma mulher e de um deus. Como é o nome dele? Hércules. Então ele faz parte da mitologia grega, e aí você já deve ter assistido algum filme. Eu gostava dos filmes de Hércules quando eu era mais novo e assistia, né, os filmes de Hércules. Então Hércules é filho de Zeus com uma mulher humana. Zeus, o deus dos deuses, no paiol grego, entre os deuses gregos, é o deus mais poderoso, o deus do raio, Zeus. Então Hércules era filho de Zeus e filho de uma mulher humana. Então nós consideramos isso hoje um mito. E então, da mesma forma, veja como parece, né? Parece muito com o nascimento de Jesus. Então, Jesus também é filho de um Deus com uma mulher, então provavelmente também Jesus é um mito. Irmãos, essa questão do paralelo em outras religiões é um argumento muito antigo, usado pelos céticos, e que, se você quiser se aprofundar sobre isso, quem trata com uma maestria sobre isso é um filósofo muito famoso, chamado René Girard. Ele é um filósofo francês, e ele trata num livro, Eu Via Satanás Cair do Céu, por exemplo, eu tenho esse livro lá em casa, e ele vai mostrar como as religiões têm paralelos com o cristianismo, mas não podem ser comparadas ao cristianismo. O fato de algo parecer ou se assemelhar não quer dizer que é igual. Então, por exemplo, nós temos hoje vários tipos de igrejas cristãs que ensinam heresias, que, por exemplo, tem a teologia da prosperidade, ou então mesmo a mariolatria, adoração a Maria, né, veneração a Maria, e são igrejas chamadas cristãs, mas não quer dizer que de fato são. Então, o fato de algo parecer não quer dizer que é igual. Quando você pega uma nota falsa de R$100, de R$50, ela é igualzinha à nota original. Mas aí, se você olhar lá nos detalhes, você vai ver que não, tem alguma diferença. O original tem alguma diferença do falso. Assim também o inimigo trabalha desde o começo da história, criando religiões, criando mitos que se assemelham à história da redenção cristã. Por que o inimigo faz isso? Exatamente para confundir a cabeça das pessoas. Exatamente para dizer, olha, está vendo como aqui é tudo mentira e invenção? Também o cristianismo é do mesmo jeito. Então o inimigo desde o início tenta imitar a Deus. Lembra que ele é o mentiroso, o pai da mentira. Então ele é o pai do engano. Ele é também, a palavra para diabo tem a ideia de sedutor, aquele que seduz, que engana. Então, a forma mais poderosa de você enganar alguém é se assemelhar a ela. Agostinho vai dizer no seu livro, Os Solilóquios, né, que a pior mentira é a verossimilhança da verdade. A mentira mais poderosa é aquela que mais se aproxima da verdade. Então, é dificílimo para nós, por exemplo, atacar outros ditos evangélicos
que ensinam heresias. Por quê? Porque eles se dizem evangélicos igual a nós, se dizem nossos irmãos. É muito fácil para nós diferenciar a religião cristã da religião hindu, que adora vaca, rato. Mas quando a gente vai lidar com pessoas que se dizem evangélicas, é bem mais difícil esclarecer para elas que elas estão no caminho errado, que elas estão num caminho de impiedade, num caminho de ignorância, muito semelhante aos hindus, seguindo deuses, falsos deuses, criados na igreja cristã. Então, para essas situações, fica difícil a gente convencer esses irmãos, ou falsos irmãos, de que eles precisam entregar a vida. Não, mas eu já estou na igreja evangélica. Não, mas você ainda não é de verdade. Você não creu ainda em Jesus como a Bíblia manda. Não, mas eu já estou na igreja evangélica já. Eu já estou salvo. E aí eles se enganam. Por quê? Porque se assemelha muito. É a mesma placa de igreja, tem o mesmo formato de culto, tem louvores, tem um pastor, tem um pregador, tem dízimo, tem oferta. É muito parecido. Então eles acham que estão no caminho certo, quando na verdade estão se enganando. Ramon. Sim. O diabo, Ramon que citou a tentação de Jesus, Mateus 4, onde o diabo usa a palavra de Deus, usa a Bíblia, inclusive, para tentar enganar Jesus, seduzir Jesus. Então a gente tem muitos hereges, falsos pregadores por aí, levando muitos ao inferno, usando a Bíblia para dizer mentiras, para manipular os textos e dizer mentiras. Então, paralelo, irmão, parecer não quer dizer que é igual. Basta você lembrar dos produtos da China, de muitos produtos da China, né, que é imitação, basta você lembrar das notas falsas. Parecer algo não quer dizer que é igual. E a diferença do verdadeiro para o mentiroso, muitas vezes, está apenas nos detalhes. Então, apesar de nós termos alguns mitos que se assemelham ao cristianismo, não quer dizer que é igual. A gente tem diferenças cruciais dentro desses mitos, entre esses mitos e o cristianismo, que diferencia o cristianismo como uma religião verdadeira, fática, e esses outros como mitos. Um outro argumento usado pelos céticos e os teólogos liberais contra o nascimento virginal de Jesus é o conflito com a lei natural, que é a palavra miracle, em inglês, né, milagre. Então, o conflito com a lei natural é talvez o argumento mais forte usado pelos céticos, né? Onde você ouviu falar, durante a sua história de vida, que alguém tenha nascido de uma virgem sem ter relação sexual anterior? Alguém aqui já ouviu falar isso? Né? Se Deus me livrou dessa, sua esposa ou sua filha chegasse grávida, né, diante de você, e você não ter casado com ela ainda, não ter relação sexual com ela ainda, ou sua filha, que você pensava que era virgem, e aí chega para você dizer que está grávida e foi o Espírito Santo, você vai, né, obviamente, ficar ali muito, muito duvidoso de tudo isso, porque não é o natural. O natural é uma relação sexual. Então, esses homens e mulheres céticos dizem que não é possível que haja isso, porque isso foge à lei natural. Não tem como provar cientificamente que alguém nasce de uma virgem sem ter relação sexual com outro homem. Bem, tudo isso está relacionado à cosmovisão. O que é cosmovisão? São as lentes pela qual você vê o mundo. Então, o cético, ele vê o mundo numa perspectiva de mundo fechado, sem sobrenaturalidade. O que é algo extremamente questionado, até mesmo pela física quântica hoje. Essa questão de dizer que tudo que existe é apenas aquilo que eu possa ver, ouvir, tocar, sentir. É a antiga corrente filosófica, muito defendida, né, e conhecida no mundo inteiro a partir do famoso filósofo David Hume, que trouxe o empirismo. O que é isso? Só existe aquilo que os meus sentidos percebem. Tudo que os meus sentidos não perceberem, não existe. Então, se eu não vejo algo com os meus olhos, se eu não escuto, se eu não toco em algo, essas coisas não existem. É apenas produto da minha imaginação. Só existe aquilo que eu olho, aquilo que eu escuto, aquilo que eu pego, aquilo que eu sinto. Certo? Nos meus sentidos, olfato, paladar, visão, audição.
Só existe aquilo que passa por esses sentidos. Se não passar por esses sentidos, é mito, é mentira, é invenção, é criação, imaginação humana. Então, irmãos, é uma corrente filosófica muito atacada, muito questionada durante a história e, obviamente, que nós não a seguimos. Como cristãos, é importante que se diga, inclusive nesse período de pandemia, isso tem sido muito questionado entre os evangélicos, né? Tem colocado em xeque isso. O que eu estou querendo dizer? Nós, como cristãos, sim, devemos valorizar a ciência e respeitar a ciência, certo? Na verdade, a ciência só é possível, a ciência é um produto do mundo ocidental, como nós conhecemos hoje, é um produto do mundo ocidental, e ela só foi possível ser criada a partir de um contexto cristão. Foi essa ideia de uma lei natural que Deus criou e que se repete a partir dessa ideia da naturalidade das leis, da física, da matemática, que o sol nasce no mesmo período, se põe, de que em certas estações do ano é inverno, em outras é outono, em outras é verão, esquenta, dependendo da localidade do sol. Toda essa construção de percepção do mundo a partir de leis naturais tem base e fundamento no cristianismo, e aí é onde nasce a ciência. Onde nascem as ciências. Os primeiros grandes cientistas eram cristãos, certo? Então, basta lembrar aqui do primeiro grande físico de toda a história humana, que foi Isaac Newton, um teólogo, crente em Jesus, certo? E ele foi aquela famosa história que, né, da maçã que cai na cabeça dele, e ele descobre então a gravidade, e a partir daí estuda a gravidade e cria as bases para o desenvolvimento da física até hoje. Então, a ciência é algo eminentemente cristão, sim. Nós valorizamos a ciência, respeitamos a ciência. Eu posso dizer que nós, como cristãos, devemos respeitar a ciência e nos submeter a ela até o limite em que ela contrarie as Escrituras, contrariem a Deus e a Jesus. Aí não. Aí, claro que a ciência recebe influência do mundo, a ciência recebe influência do pecado, como tudo nessa vida. Tudo que é bom que Deus cria recebe influência do pecado. A ciência também recebe. Então, os homens dentro da ciência acabam, alguns deles, querendo, por exemplo, querer provar que Deus não existe, querer argumentar que o homem veio do macaco, da ameba, dentro da evolução. Mas isso não é, irmãos, atenção, isso não resume a ciência, viu? Nós temos também ciência criacionista, ciência do design inteligente, que percorre um caminho científico dentro de uma perspectiva de um criador. Então, veja, não é porque a ciência tem evolucionistas dentro da ciência que toda ciência é contrária a Deus. Não confunda as duas coisas. Para que a gente não viva uma vida num mundo de ignorância, crendo em crendices, por exemplo, que o mundo é plano, né? Entre outros tipos de crendices aí, sem farta base científica. Eu gosto de dizer que se você quer ser contra a ciência em tudo, então você não pode, por exemplo, ir mais para o hospital, porque o hospital é um âmbito de descobertas científicas, remédios, curas, tratamentos. Você tem que ir lá para cima da chapada, levar a sua esposa para lá, fazer uma cabaninha e viver só tomando chás das árvores. Então, se você é contra a ciência, você deve viver assim, se você quiser viver uma vida coerente. Mas se você é a favor da ciência, aí sim, você pode ir para o hospital, você pode ligar em casa a sua energia, e tudo isso é produto da ciência. Você pode andar no seu carro, andar na sua moto, com confiança, produto da ciência, certo? Então, dito isso, a ciência é algo extremamente importante, devemos respeitá-la, devemos honrá-la como uma revelação geral de Deus no mundo. A gente também, obviamente, não pode seguir conceitos científicos que contrariem a cosmovisão bíblica. Aí não, aí é um limite, aí é onde ela se limita, né? A ciência não é superior às Escrituras, a ciência está abaixo dela, certo? Então, a minha cosmovisão cristã bíblica é que existe uma naturalidade na vida, sim, em regra, pessoas nascem através de uma relação sexual, e sim, eu vou duvidar muito se você chegar para mim hoje e dizer que está grávida porque você teve uma gravidez espiritual. Eu vou duvidar muito disso, e eu tenho que duvidar, porque não é a forma natural de alguém ter algum filho. Veja que no caso de José, que duvidou da sua noiva, ele duvidou como qualquer um de nós deveríamos sim duvidar, obviamente, porque nós vivemos a partir de leis naturais. Apenas quando o anjo veio e revelou a ele o que tem acontecido é que José pacificou o coração. Então, veja,
olha que interessante esse exemplo. José seguiu as leis naturais, assim como eu e você devemos seguir. José duvidou da sua noiva, como eu e você também deveríamos duvidar se nossas noivas ou filhas aparecessem grávidas e dissessem que foi do Espírito Santo. A gente deveria sim duvidar, porque isso não é natural. José fez isso. José não pecou ao agir assim. Ele seguiu as leis naturais da vida, o que Deus quer que a gente siga. Mas qual foi o limite? Quando José recebeu uma revelação divina. Aí não. Então, eu creio na ciência e nas leis naturais, nas pesquisas científicas, até o momento que eu recebo uma revelação divina contrária a elas. Aí não. Aí, se a ciência vem me dizer que não tem como nenhuma pessoa no mundo nascer de uma mulher virgem, mas a Bíblia diz que Jesus nasceu da mulher virgem, eu creio, porque a Bíblia é uma revelação divina. Então, a Bíblia tem autoridade para limitar a ciência. Quando a Bíblia revelar algo contra a ciência, eu vou seguir a Bíblia. Quando a Bíblia não contrariar a ciência, e a ciência em suas pesquisas não contrariar a Bíblia, em regra eu vou seguir a ciência. Claro, e aí vem a seguir a maior parte da ciência, o ideal é isso, a não ser que você seja um cientista e tenha autoridade de, através dos seus estudos científicos, contrariar uma corrente majoritária da ciência. Aí, se você é cientista, você tem gabarito para fazer isso. Então, por exemplo, imagine na biologia, tem uma ideia biológica que a maioria da ciência defende, mas você, nas suas pesquisas, você é biólogo, é mestre, é doutor, descobre uma coisa diferente da maioria. Você pode escrever os seus artigos científicos, escrever seu livro, contrariando a corrente majoritária, porque você é cientista e tem autoridade para isso. Mas eu, como pastor, jamais iria contrariar a maior parte da ciência na biologia, porque eu não tenho um mínimo conhecimento de biologia. Então, eu não tenho autoridade para contrariar a maioria dos cientistas na biologia, se eu não sou cientista na área da biologia. E, na verdade, isso é o quê? Prudência e humildade. Né? Nessa época, a gente tem visto muitos de nós se levantando para querer ser autoridade em algumas áreas, quando tem conhecimentos rasos, né, ínfimos dessa área, e quer se levantar para ser autoridade. Isso é orgulho e arrogância. Temos que nos submeter a quem sabe mais do que a gente, a não ser, repito, quando contraria as Escrituras. Irmão Cícero. Sim. Sim, exatamente. O irmão Cícero falou que ele crê que Deus é capaz de fazer um ser, um ente, nascer de uma virgem. Claro, se nós temos a cosmovisão de que Deus criou o mundo, do nada, ex nihilo, com uma palavra ele disse, haja luz e houve luz, então o que é para ele fazer alguém nascer de uma mulher virgem? Pouca coisa, não é, Cícero? Então, tudo vem a partir da minha cosmovisão. Se eu começo lá do início, crendo que Deus não criou o mundo, crendo que não há Deus que criou o mundo nenhum, crendo que o mundo vem de uma explosão natural e por acaso, claro que também não vou acreditar que Jesus nasceu de uma virgem, certo? Então, tudo depende da sua cosmovisão, de onde você parte. Você parte crendo que Deus, um ser inteligente, criou o mundo, ou você parte crendo que do nada, o nada criou as coisas. Então, tudo depende de onde você parte da sua cosmovisão. Objeções do nascimento virginal de Jesus, foi o que acabamos de ver. Passemos para o nosso segundo assunto nessa manhã, as evidências bíblicas, e aqui é a nossa revelação divina. Assim como José teve um anjo que disse para ele, ela vai ter um filho, mas ela é virgem, não aconteceu nada com ela, você tem que, inclusive, apoiá-la em tudo. Assim também a Bíblia nos é uma revelação, e nós vamos aceitar, assim como a Bíblia nos fala. Em regra, como José, nós não iríamos aceitar alguém que viesse dizendo que nasceu de uma virgem. Não vamos, não somos doidos. Deus quer que a gente siga a lei natural em regra. E por isso podemos ser cientistas, por isso podemos ser médicos, biólogos, podemos estudar, podemos e devemos se aprofundar em áreas de estudo. Isso não é pecado, isso é bom, isso é justo. Não fomos chamados a viver em ignorância, em misticismo, como alguns talvez pensem. Não, fomos chamados a ter uma vida inteligente, estudar as coisas. Porque, em regra, devemos seguir a lei natural. Mas
quando Deus revelar algo de forma diferente para nós, obviamente, vamos nos submeter a isso. E aí a Bíblia nos vai trazer uma revelação dizendo, a Bíblia nos revela que Jesus nasceu de uma virgem, ponto. Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento ou a gênesis de Jesus Cristo foi assim. Como? Como é que foi? Segundo o apóstolo Mateus, estando sua mãe Maria desposada, ou seja, comprometida em casamento, como se fosse uma noiva hoje, com José, sem que tivesse antes coabitado, sem que tivesse antes tido sexo, sem que tivesse antes se ajuntado, se unido, feito relação sexual, achou-se, descobriu-se grávida, concebeu um ente, um ser, pelo Espírito Santo, não por José, seu noivo. Então o texto é muito claro, a revelação é muito clara. Não houve nenhum ato de José para que Maria ficasse grávida. Foi o Espírito Santo. Também em Mateus 1,20 continua dizendo que José ponderava, ou seja, José é um homem inteligente. Espera aí, eu não acredito em duende, nem coisas imaginativas, nem em loucuras místicas, não. Eu sou crente, eu sou um judeu crente, eu creio no Messias que virá, eu creio em Moisés, Davi, Salomão, eu creio na abertura do Mar Vermelho, eu creio no Deus que fez os milagres com Elias e Eliseu, mas eu sou um homem inteligente. E eu, então, aqui estou ponderando, eu não aceito coisa doida assim de uma hora para outra, não. José está pensando nas coisas, espera aí, como assim? Minha noiva aparece grávida? Espera aí, mas como foi isso? Que história é essa? Ela está grávida? Tenho que investigar isso aqui. Né? O que é que aconteceu? Será que ela estava se engraçando por algum carinha aí que eu não estou sabendo? Porque isso é o natural. Mas aí em sonho, Deus se revela a José, através de um anjo, dizendo, José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado não vem de um homem humano que ela deitou e te traiu. Não. Foi gerado, procedido pelo Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo gerou esse ente. Ou seja, o Espírito é o Pai, é aquele que gera o ente. Não é um homem. Então fique tranquilo, José, porque eu, Deus, estou aqui esclarecendo para você a situação. E aqui cumpre uma profecia de Salmo 2, versículo 7, né? Onde Deus diz a Davi, e no caso aqui profetizando o filho de Davi, Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, de fato, o Pai, através do Espírito Santo, gera Jesus, e é isso que está acontecendo ali, não é uma relação humana. Mateus 1, 22 a 23, eis que a virgem que nunca teve relação sexual, né, uma virgem, é alguém que nunca teve relação sexual, conceberá, ficará grávida, dará à luz, trará ao mundo um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. O próprio nome dele carrega o sentido de uma relação sobrenatural. Não é apenas um ser humano que está nascendo, não é apenas mais um mestre, mais um Gandhi, mais um Buda, mais um Maomé. Não, ele é o Deus encarnado em homem e por isso que o seu nascimento é um nascimento diferenciado. Mateus 1, 24 e 25 diz que José despertou do sono depois que teve a revelação do anjo e fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José, como crente, se submeteu à revelação divina. Por mais que ele não entendesse direito isso, que coisa absurda, como é que a mulher tem um filho sendo virgem? Mas ele aceitou, ele creu como crente, que aquilo era uma verdade. Assim como eu e você também devemos acreditar. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relação, e aqui a gente começa a responder aquele ensino católico da perpetualidade, é isso mesmo? Da virgindade de Maria, ou seja, Maria foi perpetuamente virgem, é o ensino da Igreja Católica. Olha o que o texto diz, que José não conheceu Maria enquanto não deu à luz um filho. Enquanto. Se eu chego para Vinícius e digo, Vinícius, você não pode se levantar daí enquanto eu estiver dando aula. Isso quer dizer que Vinícius nunca mais poderá se levantar daí? É isso? Não.
enquanto eu estiver dando aula, quer dizer que quando eu terminar a aula, né, Vinícius? O recado está dado, né? Quando eu terminar a aula, Vinícius pode se levantar e sair. Então, o texto está dizendo isso, que enquanto ela não deu à luz, José não a conheceu, José não teve relação com ela. Mas, depois que ela deu à luz, José era um caba macho, casado, homem forte, carpinteiro, viveu com a sua mulher jovenzinha, não sei quantos anos, em casa, dormindo junto. Precisa explicar mais, preciso? Não tinha porquê ele não ter relações com ela. Não tinha lógica nenhuma. Ok? Lucas 1, 26 a 27, diz que uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, que no caso é José, e aí a virgem chamava-se Maria. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Ou seja, Maria não tinha relação sexual com ninguém quando Jesus foi concebido. O texto repete 2 vezes que ela era virgem, desposada, ou seja, comprometida, noiva, mas ainda virgem. Lucas 1, 31, o anjo diz a Maria que ela não deve ter medo, porque ela achou graça diante de Deus. E aqui mais uma vez um texto contrário à mariolatria, contrário à veneração de Maria, contrário à adoração a Maria, ao louvor a Maria. Veja, Maria achou graça. O que é graça? Favor imerecido. Maria não merecia, por ela própria, ter um ente santo. Maria não tinha dons em si mesma, Maria não tinha características especiais em si mesma, que a capacitasse a ser a sortuda e bem-aventurada mulher que carregaria no seu ente o Filho de Deus. Não, Maria foi agraciada, Deus olhou para Maria e a amou. Estou dizendo que Maria era uma mulher pecadora, prostituta, e vivia com cachaça e com homens. Não, Maria era uma mulher jovenzinha, 16 anos, crente, que se fosse hoje ia vir para a igreja, ia participar do louvor, ia participar do clubique, ia estar servindo aqui, ia estar honrando a Deus, ia estar dando bom testemunho na escola, ia na faculdade, se fosse o caso, e era uma mulher que era crente e justa e apresentava santidade e vivia uma vida de fidelidade, pronto. Mas nada mais do que isso. Não era uma mulher especial que se destacava pelo seu poder, não, era uma mulher fiel, santa, crente, mas só isso, nada mais. É tanto que quando Deus a escolheu por graça, como Deus me escolheu, como Deus escolheu você. Não porque a gente não era pecador, mas porque a gente foi amado, simples assim. Maria também foi amada, foi escolhida por graça diante de Deus, como diz o texto, não porque ela era a mulher mais especial entre todas, não. Maria achou graça diante de Deus, Maria encontrou favor diante de Deus, favor esse imerecido, ou seja, Maria não merecia ter tido essa bênção, esse privilégio, mas é assim que Deus faz. Eu e você também não merecemos estar aqui, nós não merecemos ser eleitos, nós não merecíamos ser eleitos por Deus, eu não merecia nem de longe ser pastor, e ter esse privilégio de ser chamado para ser pastor, você não merecia ser chamado para ser crente, todos nós somos pecadores, merecíamos a condenação eterna, não há nenhum bom, nenhum sequer, mas Deus nos escolhe, nos ama para fazer a sua obra, assim Deus fez com Maria. Lucas 1, 34, 35 diz, Maria pergunta, como é que será isto? Porque eu não tenho relação com homem algum, eu sou virgem. E aí o anjo explica como é que vai ser. Descerá sobre ti o Espírito Santo, ou seja, ele vai tomar você como se fosse uma relação, e o poder do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo, te envolverá com a sua sombra. É que a ideia de envolver com a sombra é uma ideia de presença, proteção, capacitação. Essa é a ideia aqui dessa linguagem. Por isso também o ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que ele vai ser chamado Filho de Deus? Aquele que comunga da natureza divina de uma forma especial, porque o pai dele vai ser o próprio Deus.
e esse Deus vai compartilhar da sua natureza divina com esse ente de uma forma que nós não podemos compartilhar, de uma forma que nós não temos essa capacidade, não temos essas características. Somos filhos de Deus, mas não como o Filho de Deus, e aqui como você vê no texto, em maiúsculo. Nós somos filhos de Deus em minúsculo, filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus, que creem no seu nome, são chamados filhos de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o Filho diferenciado, o Filho que é 100% divino, ao contrário da gente, que apenas somos 100% humanos. Mas ele é 100% divino também. Então, ele é diferente de nós. Veja também que o texto deixa claro como vai acontecer tudo isso, e não é por meio de José, e não é uma relação sexual, é algo milagroso. O famoso autor Wayne Grudem, também usado como base para essas aulas de teologia, diz que Jesus não era de todo descendente de Adão, por isso não herdou o pecado. Segundo a visão dele, os homens, os pais, representam junto com a mulher, representa esse prosseguimento da natureza adâmica pecaminosa. Quando Deus não permite que José seja pai de Jesus, é como se Deus estivesse quebrando essa natureza pecaminosa que se passa de pai para filho. De modo que Jesus não herdou a natureza pecaminosa que eu e você herdamos, nosso pai e da nossa mãe. Porque houve uma quebra, né? A do próprio ser divino, o próprio Espírito Santo gera Jesus. E por isso compartilha com ele a natureza perfeita, pura da divindade. Logo, Jesus nunca teve pecado algum e não nasceu com natureza pecaminosa. Lucas 1,35, baseado nesse texto, Grudem afirma: o fato de Jesus não ter tido um pai humano significa que a linha da descendência de Adão é parcialmente interrompida. E aqui uma ideia de quebra do prosseguimento da natureza pecaminosa humana. Eu e você já nascemos em pecado a partir da herança dos nossos pais. Jesus, ele não nasce em pecado porque há uma quebra a partir do momento que José não é seu pai. Vimos então as objeções do nascimento virginal de Cristo, as evidências bíblicas, agora as evidências históricas. Será que na história da igreja, os pais, os discípulos dos apóstolos, criam também nisso? Ou foi uma invenção criada no decorrer da história que Jesus nasceu de uma virgem? Nós temos então Inácio de Antioquia, que foi martirizado no máximo em 117, ou seja, ele viveu ali no mesmo tempo que o apóstolo João Batista, que o apóstolo João, ele viveu no mesmo tempo do apóstolo João, Inácio, e Inácio confirmou que Jesus tinha nascido de uma virgem, e Inácio dizia que isso era algo indubitável, algo que não podia ser discutido. Inácio confirmava que foi isso que ele tinha aprendido dos apóstolos e que tinha sido passado para ele, que Jesus tinha nascido de uma virgem. Então, esse pai, Inácio, discípulo provavelmente de João, que vivia na mesma época do apóstolo João, ele diz que Jesus nasceu de uma virgem. E aí uma imagem de como ele foi martirizado, provavelmente comido por leões, como era um costume lá naquele início da igreja cristã, os imperadores colocavam os cristãos para ser colocado como isca de leão e lobo dentro de circos, e assim divertir a população ao redor. Tertuliano viveu aí em torno de 160 a 220 depois de Cristo, bem ali recente, no começo também, um século depois de Inácio, no norte da África, grande teólogo, afirmava que Jesus tinha nascido de uma virgem. Grande e respeitado teólogo aí do norte da África, Inácio, ali na região da Síria, perto de Israel, e aí Tertuliano já na África, mais distante, mas também carregava essa tradição que Jesus tinha nascido de uma virgem. E aqui o famoso credo, que por mais seja uma criação mais longe do início da igreja, mas ele reflete uma antiga confissão batismal romana, bem antiga da igreja. E você já aprendeu isso na igreja católica, né? É o credo apostólico, que nós também acreditamos e cremos de forma igual, porque é um credo que vem dentro da tradição cristã e que reflete e resume as principais crenças sobre Jesus. Vamos lá juntos? 1, 2, 3.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então essa é a nossa crença, também crença básica do cristianismo. Quem discorda disso aqui é herege, não é reconhecido como cristão. Veja o que aqui diz o credo, que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É o nosso credo aí dos mais antigos, que vem desde lá dos primeiros séculos da fé cristã. Então, irmãos, vamos encerrar agora com o significado teológico do nascimento virginal de Cristo. Qual o significado disso para a sua vida e minha vida hoje? Qual a importância disso? Primeiro, João 1, 12 e 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação só pode começar em Deus. Veja, o fato de Jesus ter nascido de forma sobrenatural mostra que também o nosso nascimento, ele não é natural. O nascimento espiritual dos crentes, a sua regeneração, ela não nasce por nós mesmos. É uma obra sobrenatural. Como diz Jesus lá em João 3, a Nicodemos, importa-vos nascer novo. Mas ele disse que o homem só nasce novo a partir da vontade de Deus. Nós vemos aí que o nascimento espiritual das nossas vidas é semelhante ao nascimento de Jesus. É algo que envolve o humano, mas também é algo divino. É algo que é natural, mas também é sobrenatural. A regeneração é algo que vem da mão de Deus. A todos quanto o receberam, creram nele, é que Deus dá o poder, a capacidade de ser feito filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, né? Você, quando era lá do mundo, você dizia o quê? Todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Somos irmãos. Nosso pai é o mesmo, né? Pessoas lá fora falam? Não, na verdade não. Só é filho de Deus quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, é regenerado, tem uma nova vida nele. Apenas esses são filhos de Deus. Os outros são criaturas de Deus. Não confunda. Todos são criaturas de Deus e todos Deus ama. Deus ama o pássaro que ele criou, Deus ama o cachorrinho que ele criou, Deus ama a natureza que ele criou, Deus ama também, claro, os seres humanos, que é a sua principal criação. Claro que Deus ama, mas eles não são filhos de Deus. Filhos de Deus é apenas aqueles que creem em Jesus, como diz João, todos quanto o receberam como Salvador, creram nele como Salvador, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Gruden vai dizer que nossa salvação deve apenas à obra sobrenatural de Deus. E isso ficou evidente bem no início da vida de Jesus. Então, o fato de Jesus ter nascido de uma forma sobrenatural, de uma virgem, mostra que o nascimento espiritual também nosso não é algo natural, totalmente natural. Vem de Deus, assim como foi o nascimento de Jesus. Jesus também é único no mundo. Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por que, Vinícius? Por que, Diogo? Porque ele é o único ser, 100% Deus, 100% homem. Ele é o único ser que nasceu de uma virgem humana, mas também era um ente divino. Ele é o único ser que pôde ser tanto Deus eternamente, quanto o homem eternamente. Então, nenhum outro ser na história compartilha a natureza especial e única de Cristo. E é por isso que somente por ele o homem pode ser salvo. O homem pode ser salvo por Maria, pode ser perdoado por Maria, Maria pode interceder por ele,
ou Santo Antônio, ou Padre Cícero, ou José? Não. Por quê? Porque eles não são 100% homem e 100% Deus. Alguém só pode perdoar os nossos pecados eternamente se for 100% homem e 100% Deus. E Maria foi 100% mulher, mas não foi Deus. Antônio foi 100% homem, mas não foi Deus. Padre Cícero foi 100% homem, mas não foi Deus. E somente um homem Deus pode perdoar os nossos pecados. Somente um homem Deus pode ouvir os nossos clamores. Somente um homem Deus pode nos abençoar, pode nos salvar, pode nos trazer poder, cura, milagre. Somente um homem Deus tem poder para isso. Gênesis 18:14, Deus pode fazer o impossível. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Deus então vem até Abraão com 100 anos e diz, você vai ter um filho. E Sara com 99 vai ter um filho. Não, Senhor, não, mas peraí, né? Porque tem cada coisa no seu lugar. Eu sou um homem inteligente, crente, creio na ciência, na lei natural. Então, assim, com 100 anos, não tem como, sabe, Senhor? Porque com 100 anos, o homem já, a coisa está ruim, a mulher, né, o ventre não trabalha mais. Então, assim, naturalmente, a ciência, a medicina ensina Deus que não tem como a gente ter filho com essa idade. Até aqui Abraão estava errado? Não. Mulheres depois dos 40, 50, 60, a gente sabe que entra num estado de menopausa e, enfim, e aí não engravida mais. Isso é o natural. Mas o natural se limita a o agir divino sobrenatural. Aí ele encontra limite. Então, se Deus vem para Abraão e diz, vai nascer, não importa, eu não quero saber nesse momento da lei natural. Eu criei as leis naturais, mas eu também posso subvertê-las. Eu também posso descumpri-las quando eu quero. E aí Deus, então, cumpre o que ele prometeu a Abraão, e Abraão tem um filho com 100 anos, e Sara com 99. Então, veja, irmãos, como Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele fez isso com Abraão, e, obviamente, podia fazer também com Maria. Ele era o mesmo Deus. Ok? Encerramos aqui nossa aula sobre o nascimento virginal de Jesus, que você